Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Mirinho e eu estou aqui hoje para falar sobre política. A gente que fala nesse canal sobre política, pesquisa, futebol. Então pessoal, se inscreva no meu canal, compartilhe esse vídeo, dá uma força pra gente. Então pessoal, hoje como é aniversário de São José do Rio Preto, nós vamos falar sobre política. Nós vamos estar mais para frente também falando sobre a política das cidades pequenas aqui da região e São José do Rio Preto, que também é a nossa cidade maior. E São José do Rio Preto hoje está completando 169 anos, então vamos fazer uma homenagem falando da política de São José do Rio Preto, da parte que eu convivi com o meu extinto jornal Folha de Mirassolândia. Eu vim aqui em Rio Preto, falar com os deputados, com os assessores, para colocar aquele tijolinho, aquelas propagandas de política da época, né? Então eu vivi um bom tempo dos anos 80, 90 e de 2000 para frente. E vou contar para vocês um pouco dessa história. Assim, a parte assim, vamos começar dos anos 80. Quem eram os políticos que na época dominavam? O começo dos anos 80 vinha do pessoal do PDS, na época do Adail Vettorazzo. E depois veio o Manuel Antunes, junto com o Toninho Figueiredo, e foi começando uma nova era de política em São José do Rio Preto. Vocês vão ver ao final de tudo que a gente comentar sobre a década de 80, 90, 2000, que existe um partido aqui dentro de São José do Rio Preto que ele vai dominar por muito tempo a política da região. E em épocas ele batia com o mesmo governo, outra época não, mas aqui em Rio Preto sempre foram políticos fortes. Então, começando lá pelos anos 80, que vem essa época do Adail, depois do Roberto de Souza, foi quando o Manuel Antunes entrou. O Manuel Antunes entrou com o Toninho Figueiredo de vice. E depois, no final da década de 80, foi quando o Toninho Figueiredo entrou de prefeito também. Nessa época, o governo de São Paulo já era do PMDB também, que era o Franco Montoro, o Quércia, logo lá na frente, no final dos anos 80, 90, entrou o Fleury, que era do PMDB. Então vocês veem, eram todos da mesma sigla. E nessa época, os deputados ali eram o Dalla Pria, do PMDB, o Otacílio Alves de Almeida, também do PMDB. Quer dizer, tinha-se, né, aquele grupo, o Adail, que depois também era de Rio Preto, nessa época foi deputado também. E aí, com essa entrada do PMDB, do Manuel Antunes e do Toninho Figueiredo, isso vai durar uns bons anos, que eles vão até meados dos anos 90. É onde, por exemplo, quem mora em Rio Preto hoje no Solo Sagrado, foi obra do tempo do Manuel Antunes, o Jardim Antunes, depois o Toninho Figueiredo também construiu o Maria Lúcia, o Jardim das Oliveiras, quer dizer, então foi uma época aí, anos 80, começo dos anos 90, que marcaram um domínio do PMDB com o Manuel Antunes e com o Toninho Figueiredo. Então, pessoal, já nos anos 90 foi quando o Toninho Figueiredo termina seus 3 anos de mandato, que ele havia começado no fim de 80. E depois que o Toninho sai, entra o Manuel Antunes de novo. E o Manuel Antunes e o Toninho foi mantendo essa política por vários tempos, dos anos 90, né? E aqui nessa época os deputados tinha o Marcelo Gonçalves, tinha o Silvio Martini, o Vaz de Lima, o Liberato Caboclo, né? Porque o Liberato também nessa época ele começou a participar da política, o Liberato Caboclo. Ele se elege antes a deputado federal e depois ele se elege, é o último da década de 90, a prefeito de São José do Rio Preto. E nessa época já começa a entrar em São Paulo que o Fleury termina, né, como governador, e começa a era dentro do estado de São Paulo do PSDB, que o Mário Covas começa a ser governador e vai ficando. Foi quando uma ala do PMDB saiu para formar o PSDB. Então nessa época, nos anos 90, foi o fim da era Mané e Toninho Figueiredo, que entrou o Liberato, que foi a parte dos prefeitos, né? Depois dessa época aí, que foi agora, nessa época que o Manuel apoiou o Edinho Araújo para deputado federal em Rio Preto. Eu lembro que tinha uns outdoors onde o Mané Antunes apontava para o Edinho Araújo. E depois o Edinho acabou, na próxima década, saindo candidato e deu uma briga danada com o Mané. Isso já no novo século, né? Em 2001. A partir dos anos 2000, a política em São José do Rio Preto já deu uma guinada, o pessoal foi ficando para trás, o PMDB com
o Mané, Toninho, o próprio Liberato, e começou a surgir novas lideranças. Foi quando o Edinho Araújo entrou para prefeito de Rio Preto, também do PMDB. Lembra que eu falava para vocês que o PMDB, que tinha um partido aqui em Rio Preto que ele ia dominar por muito tempo? Era o PMDB do Toninho, do Mané, que hoje está com o Edinho Araújo até hoje, que é o MDB. Então o Edinho entrou, ele ficou 8 anos, aí ele saiu para ser deputado, ficou deputado federal também. Aí quando entrou o então deputado estadual, que já vinha com 2 mandatos, o Valdomiro Lopes. O doutor Valdomiro ficou, ele era do PSB, ele ficou por 8 anos em Rio Preto. Depois disso, foi quando o Edinho Araújo voltou. Ele voltou, ganhou de novo, e agora ele está cumprindo o fim do mandato dele. E lá no governo, em São Paulo, o Alckmin ficou por muito tempo dominando, aí o PSDB, como sempre, veio o Serra e agora o João Dória. Quer dizer, o PSDB sempre está no governo, mas aqui em Rio Preto sempre o PMDB. E nessa época surgiu lideranças, como teve o auge do PT em Brasília, o Rilo foi por 2 vezes deputado, o Bolsonaro, que estava acompanhando o Valdomiro no PSB, o Vaz de Lima, que foi por muitos anos estadual, ele foi para federal, depois voltou para estadual. E pessoal, um político que a gente não pode deixar esquecer que ele faz parte desde os anos 80 da política de Rio Preto, e agora terminando nos anos 2000, a gente vai falar de algumas fases dele, mas vamos começar lá na primeira década de 80, ele era deputado estadual, depois nos anos 90 passou para federal, ele foi vice-governador de São Paulo, depois agora nos anos 2000 foi ministro, é senador, foi candidato a vice do Aécio, que é o Aloysio Nunes Ferreira. Eu acho ele um político dos mais importantes de todos esses tempos, eu acho que é o político mais importante de São José do Rio Preto. Então, pessoal, como hoje nós falamos da história de São José do Rio Preto, a gente vai estar falando da história de outras cidades da região aqui de São José do Rio Preto. Cidades pequenas, médias. Vamos contar a história para as pessoas desses últimos 40 anos, como que foi, vocês vão ver. Como aqui em Rio Preto, que a maioria das cidades, poucas pessoas dominam a política dessas cidades por muito tempo. De avô, de pai para filho, neto, quer dizer, é sempre a mesma coisa. Com difícil, vocês veem São José do Rio Preto, na verdade, fora todos esses grupos aí, o Liberato Caboclo que foi, e o Valdomiro um pouquinho, mas o Valdomiro já foi vereador, deputado estadual, quer dizer, ele já estava na política também há muitos anos, o pai dele também havia sido prefeito, entendeu? Então é isso. Geralmente são as mesmas pessoas que estão na política, a gente vai mostrar isso para vocês, em todas as cidades da região. Pessoal, se vocês gostaram do meu vídeo, deixa um joinha aí, compartilha pra gente, obrigado, hein?